Na noite mais escura, ouça esta oração divina e manifeste seu milagre. Em 7 dias a lua cheia iluminava a pequena cidade, que parecia respirar em uníssono com as preces que ecoavam da capela. As vozes se entrelaçavam em um coro que desafiava as sombras, e no coração daquela comunidade vibrante, Maria sentia seu amor por Deus ser posto à prova. Sua filha, Luísa, apenas 8 anos, estava gravemente doente. O diagnóstico horrendo pesado como um fardo, uma nuvem escura pairando sobre sua alma prestes a se despedaçar. Naquela noite, Maria decidiu que era hora de clamar ao céu. Com seu coração apertado e os olhos inchados de chorar, Maria levantou suas mãos e compartilhou com os presentes a gravidade de sua situação. Amigos! Sua voz tremia de desespero. Hoje, nos uniremos em um clamor a Santo Antônio. Precisamos de um milagre. Em 7 dias, creio que Deus irá nos mostrar sua glória. À medida que as orações começaram, um silêncio tocante tomou conta da capela. A luz das velas dançava como se estivesse viva, e uma brisa suave parecia sussurrar segredos celestiais. Maria, no fundo do seu ser, sabia que algo divino estava prestes a acontecer. Foi então que, em meio a tantas palavras de amor, uma voz suave surgiu dentro dela. Em 7 dias, você verá a manifestação da minha glória. O peso daquelas palavras penetrou profundamente em seu ser. Sua fé, que era uma luz acesa, voltou a brilhar com intensidade renovada. Quando o padre chegou, trazendo consigo histórias de milagres e curas que levaram muitos a acreditar em algo maior, Maria sentiu seu coração pulsar com uma esperança avassaladora. Preparem-se, irmãos, o Deus que criou o céu e a terra está presente entre nós! Exclamou o padre, fazendo com que a capela tremesse de poder. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto os dias se passavam, a capela se tornava cada vez mais vibrante. As orações se intensificavam, e a presença de Deus se tornava quase palpável. Vizinhos que antes só passavam apressados pelo dia agora se juntavam ao clamor fervoroso por Luísa, e cada noite a luz das velas criava uma atmosfera de encantamento. Os olhos fechados e os corações abertos traziam um ar de expectativa crescente. Mas, conforme se aproximava o 7º dia, um dilema começou a assombrar Maria. E se Luísa não fosse curada? Naquela noite, enquanto um silêncio descendo pesadamente, uma nuvem de temor e fé pairava sobre a capela. A pergunta que ecoava em seu íntimo estava carregada de tensão. Estaria pronta para receber a resposta de Deus? Com a congregação tão próxima, Maria respirou fundo e se entregou à oração. E agora, com a tensão crescendo e as vozes se elevando ao céu, a glória de Deus seria revelada? As horas se arrastavam e a expectativa era densa, como uma neblina que envolvia todos dentro da capela. No dia seguinte, a luz do sol começaria a dançar no horizonte, trazendo consigo o tão aguardado 7º dia. Maria sentia seu coração acelerar, queimando de expectativa e temor. As vozes dos fiéis ecoavam ao seu redor, mas dentro de si, um turbilhão de emoções a consumia. O que aconteceria? A cura que sua filha tanto precisava seria concedida. Naquela noite, Maria decidiu se afastar um pouco, buscando um lugar em que pudesse conversar com Deus. Não que a capela não fosse sagrada ao seu coração, mas havia algo no silêncio do pequeno jardim atrás da igreja que a fazia se sentir mais próxima do Criador. Sentou-se sob o frondoso pé de laranja, onde uma brisa fresca acariciava seu rosto e as flores exalavam um perfume doce e tranquilo. Ali, a solidão não era um peso, mas uma oportunidade para abrir seu coração. Senhor, murmurou Maria entre lágrimas, te trouxe minha filha, te ofereço meu desespero e minha fé. Se for da tua vontade, toca Luísa. Mas mesmo que o milagre não chegue, ensina-me a aceitar e confiar em teus planos. Ela respirou fundo, sentindo a presença de Deus lá, com ela. Era como se o próprio ar ao seu redor estivesse repleto da paz que só ele pode oferecer. Nos fundos da capela, os outros fiéis continuavam a orar, formando uma corrente forte de amor e esperança. As mãos estavam unidas, e cada um se entregava ao clamor por Luísa. A fé deles não era apenas uma oração, mas um ato de amor que ressoava nos céus. Nesse momento, uma voz, tranquila e firme, percorreu os corações presentes. Minhas filhas e meus filhos, não tema. A cura está a caminho. Sentindo aquele toque divino,
Maria teve um vislumbre de Luísa, frágil, mas radiante. A lembrança de seu sorriso fez seu coração pulsar mais forte, e a certeza de que Deus ouvia as orações a envolveu como um manto de luz. Um calor intenso começou a percorrer seu corpo, e algo dentro dela se acalmou. A dor e a ansiedade começaram a se dissipar, dando espaço a uma confiança renovada, como uma chama que nunca se apagaria. Voltando à capela, Maria se uniu aos outros, e juntas, suas vozes formaram um poderoso clamor. Era como se cada palavra fosse uma ponte levada aos céus, a mesma ponte que os conectava a uma força muito maior que a dor e o desespero. Enquanto a noite avançava, a expectativa no ar tornava-se palpável. O relógio marcava a passagem do tempo, mas o sentimento era de que o momento da intervenção divina chegava cada vez mais próximo. Um murmúrio começou a crescer entre as pessoas, um sussurro coletivo que falava sobre uma presença indescritível, algo que parecia estar prestes a acontecer. Maria ergueu suas mãos e deixou que as lágrimas escorressem livremente. Ela estava pronta, mas restava uma dúvida: o que Deus realmente tinha reservado para ela e sua filha? A luz das velas parecia brilhar mais intensamente. Por um instante, o espaço entre o céu e a terra ficou tênue, como se o milagre estivesse prestes a descer. O sétimo dia chegava ao fim. De repente, um silêncio tomou conta do ambiente. Os olhos estavam voltados para a porta da capela, como se algo sobrenatural estivesse prestes a se revelar. O que seria? O milagre que tanto esperavam estava à porta, ou seria que a resposta de Deus ainda estava por vir? A tensão na capela era quase palpável, como se todos os corações ali pulsassem em uníssono, sintonizados na mesma frequência de expectativa e anseio. O tempo parecia flutuar entre as paredes sagradas, e cada minuto que passava aumentava a intensidade da oração coletiva. Maria, com mãos entrelaçadas, sentia a energia que emana de cada fiel. Era um chamado à fé que os unia, um clamor que ascendia aos céus como fumaça de incenso. E então, em meio àquela atmosfera carregada, um ventinho fresco atravessou o ambiente, fazendo as velas tremularem. Maria fechou os olhos com força, como se quisesse sentir cada nuance daquela brisa como um toque divino. Era ali, naquele instante de entrega, que ela compreendeu a essência da fé. Não se tratava apenas de receber o milagre, mas de permitir que Deus moldasse seu coração, independente do resultado. Enquanto isso, um murmúrio sutil começou a tomar forma na congregação. Alguém havia se levantado, e o foco foi se direcionando para ele. Era um homem de semblante sereno, que, apesar da simples aparência, exalava uma presença que parecia atrair a atenção de todos. Com um olhar firme, absorveu a energia daquele momento. Ele sempre acreditou que a decisão do divino estava além de suas compreensões. Amados irmãos e irmãs, começou, sua voz soando como um eco suave no ambiente. Muitas vezes nos encontramos diante da imensidão do desconhecido, ansiosos por respostas e soluções imediatas. Mas lembrem-se, Deus fala nas entrelinhas do silêncio e dos momentos de dor. O milagre pode não ser exatamente o que esperamos, mas seja o que for, é sempre o que precisamos. As palavras se espalharam como fogo em palha seca, aquecendo os corações ao redor, e Maria sentiu que sua inquietação começava a se dissipar. Como um balão que se enche de ar, sua esperança começou a crescer dentro dela. Aquela voz familiar, a mesma que ouvirá na solidão do jardim, agora reverberava entre os fiéis, e Maria sentiu a força aumentada da comunidade a sustentando. Em 7 dias, como nos ensina a palavra, há uma promessa de renovação, continuou o homem. Talvez nossa cura não seja visível aos olhos, mas sim a transformação de nossas almas, que nos prepara para os desafios maiores que estão por vir. Essa afirmação despertou um novo entendimento, e Maria percebeu que parte do milagre já estava ocorrendo. Ela via em sua vida as lições trazidas pelas dificuldades e dores, uma reconfiguração interna que a capacitava a enfrentar qualquer tempestade. O ambiente estava quase elétrico, e em meio a esse clamor fervoroso, Maria não pôde deixar de se perguntar: o que ocorreria ao romper da manhã? Seriam milagres de cura, libertação? Ou seria a revelação de um propósito maior que a levaria a um novo caminho? Despertada pelo chamado, tomou fôlego e, cheia de fé, declarou em voz alta: sei que estou nas mãos do Senhor. Que Ele faça a sua vontade em nós. A congregação explodiu em louvor, e o sentimento de unidade tomou conta. O som de vozes em adoração subia aos céus, forte e vibrante, elevando-se como uma ode viva. Mas na calada da noite, enquanto todos ali estavam imersos naquele momento de união, Maria percebeu que algo inusitado começou a acontecer. Uma luz suave e quentinha iluminou a porta da capela, como se alguém estivesse chegando. E nessa luz, um indício de que sua jornada estava prestes a se transformar. O que estava prestes a ser revelado naquele encerramento de noite? A cura que Maria tanto esperava viria na forma que ela imaginava,
ou algo ainda mais surpreendente aguardava por ela. A luz que surgira na porta da capela cresceu, revelando aos poucos uma figura envolta em um manto branco, quase etéreo. Ela avançava, e cada passo parecia trazer consigo uma onda de tranquilidade que acalmava os corações aflitos. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se a própria esperança tivesse tomado forma diante deles. O homem sereno, que antes falará, fez um gesto de reverência, e a congregação, em um movimento quase coreografado, inclinou a cabeça em adoração. Havia algo especial naquele momento, um reconhecimento coletivo de que o que estava por vir não era apenas uma manifestação, mas uma resposta a preces que ecoavam há tempos. Filhos e filhas, começou a figura envolta em luz, sua voz ressoando como um canto suave. Estamos em um tempo de transformação. Em cada um de vocês, reside a centelha divina, e é por meio dessa luz que os milagres se manifestam. A cada palavra, quem estava presente sentia o peso das angústias sendo dissolvido, como neblina ao amanhecer. Maria não podia tirar os olhos daquela presença. Era como se ela estivesse sendo chamada a mergulhar mais fundo em seu interior. As dúvidas e medos que até então a acompanhavam, agora pareciam insignificantes diante do que estava se desenrolando. O velho padrão de pensar, que a limitava, começou a se desfazer. Ecos de dor e ansiedade talvez ainda reverberem em seus corações, continuou a figura, mas é no abraçar dessa dor que se encontra o caminho para a cura. Não tenham medo do silêncio, pois é neste espaço que eu sei que Deus revelará seu plano. Um sussurro se espalhou pela capela, como se cada um estivesse absorvendo aquela verdade em profundidade, aquecendo a alma. Na próxima semana, muitos de vocês testemunharão mudanças incríveis, prometeu a luz. Porém, peço que se mantenham firmes na fé. Lembrem-se, o que parece um obstáculo pode ser sua ponte para um novo começo. Maria sentiu um calor surgir em seu peito, rapidinho, como um incêndio que se espalhava. Sua respiração ficou mais leve, sem pensar, ela pronunciou, Amém. A palavra ecoou entre os fiéis, e logo se transformou em um coro coletivo, Amém. Amém. A energia vibrantemente positiva pulsava, e Maria sabia que a capela não seria a mesma após aquela noite. Enquanto as vozes subiam, a figura em luz começou a retroceder, criando um espaço entre ela e a multidão. De repente, o vento suave que antes tocara Maria se intensificou e encheu a capela, como se a própria alma do Senhor estivesse presente. Era uma sensação palpável, que fazia todos sentirem que estavam ali, juntos, como corpo único. Como se não quisesse que aquele momento acabasse, um dos fiéis se levantou e, com lágrimas nos olhos, declarou, a minha fé se renova. Que a luz que aqui se faz presente nos conduza. Sua declaração inspirou um fervor que se transformou em um clamor coletivo, onde cada um compartilhava suas necessidades, suas esperanças e suas dores. Mas a luz que iluminava a porta não desaparecera. Ela permanecia ali, pulsando. Era como um chamado, uma promessa de que a conexão com o divino estava mais forte do que nunca. E no fundo de seu coração, Maria percebeu que algo profundo e transformador estava prestes a acontecer em sua vida. Que mais o Senhor revelaria nos próximos dias? Poderia aquela luz, que agora brilhava intensamente, ser a chave para a cura e transformação que tanto buscava? A expectativa pairava no ar como uma fragrância doce, e Maria sabia que a verdadeira jornada estava apenas começando. Maria acordou naquela manhã com um sentimento de renovação que a preenchia. O canto dos pássaros lá fora parecia mais alegre, como se até a natureza estivesse celebrando a mensagem que trouxera à capela. Com o coração acelerado, ela se sentou na beira da cama e deixou que suas mãos repousassem sobre os joelhos. Precisa buscar conexão novamente. O que mais a luz havia deixado em seu coração desde a noite mágica? Decidiu que aquele seria o dia de colocar em prática a promessa da transformação. Após um café simples, Maria mudou-se para a sala, onde a luz do sol entrava pelas janelas, criando um espetáculo de cores. Ela preparou um espaço para orar, como havia aprendido com sua avó, toalha branca, uma vela acesa e uma pequena cruz que sempre a acompanhará. Assim que se sentou, fechou os olhos e começou a clamar por direção. Senhor, começou, com a voz carregada de emoção, o que queres que eu faça? Sua mente estava cheia de imagens daquela presença resplandecente, e enquanto se concentrava, as dúvidas começaram a se dissipar. Sentia como se a luz que havia visto na capela estivesse agora dentro dela. E começou a meditar nas promessas do Senhor, fazendo daquelas palavras a âncora para sua fé. Conforme Maria orava, um suave murmúrio a rodeava. Eram as lembranças da noite anterior, a sensação de unidade e fé que estava viva no ar. À medida que invocava o nome de Jesus, o desejo ardente de transformação crescia. Aquela energia pulsante da capela parecia agora palpável em seu coração.
Eu entrego a ti meus medos, Senhor. Eu deixo cair as barreiras que me separam de ti, ela sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. As palavras sentiam-se verdadeiras, e a cada respiração, um peso enorme parecia sair de seus ombros. Era como se estivesse liberando uma parte de si que sempre impediu de avançar. Depois de uma hora em oração, Maria abriu os olhos, sentindo-se repleta. Sentia que estava sendo chamada para algo maior. E então surgiu a ideia: e se eu compartilhar isso com os outros? E se ajudar aqueles que, assim como eu, buscam transformação? A visão se clarificou em sua mente. Um encontro de oração, algo que poderia reunir a comunidade para celebrar a luz que havia tocado suas vidas. Mal tinha um plano em mente e já começou a fazer os preparativos. Ela foi até a praça da cidade, colheu flores silvestres e fez um cartaz que dizia: Encontro de luz, venha transformar sua vida com a força da oração. A energia contagiante de sua intenção atraía sorrisos e olhares de curiosidade de quem passava. Enquanto as horas se passavam, Maria conectou-se com pessoas que também buscavam por mais da presença divina. As conversas fluíam, e a certeza de que a luz que haviam sentido na capela estava brotando na vida de cada um deles a deixava ainda mais animada. Ela começava a sentir os primeiros frutos de sua fé em ação. Mas, conforme se aproximava o dia do encontro, uma sombra de dúvida surgiu. E se ninguém vier? E se eu não souber o que dizer? As inseguranças tentavam se infiltrar em seu coração, desafiando a certeza que a luz tinha lhe proporcionado. Rica em fé, mas ainda vulnerável às incertezas da vida, Maria olhou para o céu, pediu coragem e decidiu ignorar aqueles pensamentos negativos. No dia marcado, uma nuvem leve parecia pairar sobre a cidade, como se o céu também estivesse aguardando ansiosamente. Enquanto ela arrumava os últimos detalhes na capela, sentiu um arrepio que a fez parar. Do fundo de sua alma, emergiu uma sabedoria interna e a certeza de que, independentemente do resultado, aquela jornada havia começado para todos. Mas a pergunta que brotou em seu coração era inquietante. O que aconteceria se a luz que ela e tantos outros receberam se revelasse de uma maneira surpreendente, algo que ninguém esperava? Maria estava prestes a descobrir que o desejo de transformação poderia trazer mais do que os corações inquietos da comunidade eram capazes de suportar. Maria estava sentada na capela, a energia pulsante ao seu redor quase visível. O relógio na parede marcava os minutos com um tic-tac suave, como um chamado ao coração. Ao olhar pela janela, viu as nuvens se dissipando, revelando um céu azul claro que se espalhava como um manto de esperança. O dia prometia não apenas luz, mas milagres. As horas que antecederam o encontro passaram rapidamente. Cada arranjo de flores que ela preparava parecia infundir a capela com uma essência especial, uma fragrância que falava de renovação e vida. Enquanto as horas se esvaiam, ela sentia um misto de ansiedade e excitação. A imagem de cada rosto que podia cruzar a porta preenchia de um ardor vibrante. Finalmente, o momento chegou. Maria respirou fundo e, ao ouvir os primeiros passos na capela, seu coração pulou. Um jovem, seguido de uma mulher mais velha com um ar de timidez, entrou. Eles foram se juntando aos poucos, formando uma pequena multidão ali, aquela família de fé. Cada novo rosto era uma promessa, um testemunho daquela luz que Maria queria compartilhar. As conversas começaram a fluir, como um rio de histórias de busca, dor e esperança. Maria sentiu lágrimas de alegria escabelar em seus olhos ao ouvir os testemunhos. Havia pessoas lutando contra doenças, solidão e desânimo. Mas ali, naquele espaço sagrado, elas eram apenas almas buscando o mesmo propósito: transformação. Louvado seja o Senhor por estarmos aqui reunidos. Maria começou, sentindo-se fortalecida. Ao mencionar a capela, cada olhar se voltava para ela, cheios de expectativa. Hoje, queremos celebrar essa luz que toca nossas vidas e nos faz crer que é possível mudar. As palavras flutuavam com facilidade, como uma água que flui em um leito natural. Cada hora que passava, Maria guiava o grupo em oração. A chama da vela pulsava, ecoando a intensidade do desejo coletivo. As vozes se uniam, formando um coral de fé que reverberava pelas paredes ao redor. Juntos, pediam paz, curas e respostas para suas perguntas. Mas, quando todos se preparavam para encerrar a sessão, algo aconteceu. Uma presença diferente preencheu o ar, palpável e intensa. Maria sentiu um arrepio subir pela espinha quando ouviu o murmúrio que ecoava entre as paredes. Era como se a própria capela estivesse respondendo às suas súplicas. Um silêncio reverente tomou lugar, e olhares se cruzaram, arregalados, enquanto a energia se intensificava. Senhor, ela orou, não precisamos de respostas apenas para nós, mas que essa luz alcance aqueles que não puderam vir hoje.
No mesmo instante, um vento suave parecia passar pela capela, balançando as flores que Maria havia colocado. Todos olharam para os lados, como se esperassem algo. Naquele momento, a manifestação daquilo que todos buscavam se tornava mais nítido. Era uma transformação que não se limitava apenas a um milagre físico, mas a um reavivamento de espírito. Talvez seja o momento de ouvirmos o que Deus realmente quer para nós, Maria disse com voz firme, mas cheia de amor. E se esta reunião for apenas o início? A dúvida que havia assombrado seu coração foi substituída pela certeza de que estavam no caminho certo. Mas uma nova questão brotou em seus corações, firme como um chamado. O que mais ele tem reservado para nós? E se essa luz fosse apenas a ponta do iceberg de algo muito maior? Enquanto as pessoas começavam a se dispersar, um novo sentimento se formou no ar, uma expectativa coletiva e ansiosa por respostas. O que seria revelado a eles? O mistério estava apenas começando, e a jornada de fé de Maria e sua comunidade estava prestes a chegar a um ponto de virada. A capela ainda pulsava com a energia da reunião. As vozes, pouco a pouco, foram se calando, mas a atmosfera continuava carregada de uma expectativa quase palpável. Maria observou os rostos em sua volta. Alguns mostravam cansaço, mas outros brilhavam com uma nova esperança, como se o vento fresco que passará por ali tivesse renovado suas almas. Acho que precisamos de um momento de silêncio, sugeriu um dos participantes, um homem idoso, cuja presença era forte e reconfortante. Um momento para deixarmos que ele fale conosco. As cabeças assentiram, e todos se sentaram. O silêncio se instalou, profundo e acolhedor. Maria fechou os olhos e respirou fundo. Nela, um ciclo de perguntas começava a girar. O que Deus espera de nós agora? Como podemos ser instrumentos dessa luz? Na quietude, sentiu sussurros em seu espírito, como se vozes angelicais dançassem no ar. De repente, uma luz suave iluminou a capela. Não era a luz do sol, mas um brilho que parecia emanar do próprio centro de cada coração presente. O calor envolveu a todos, trazendo uma sensação de unidade, e Maria percebeu que estava prestes a ocorrer algo extraordinário. Vamos nos colocar em sintonia, Maria falou, quebrando o silêncio. Vamos repetir juntos uma oração que criou raízes em nossos corações durante essa noite. A sua voz ecoava suavemente, e todos a acompanharam, repetindo as palavras de fé e esperança. Senhor, que a tua luz permaneça em nós. Que possamos ser testemunhas dos teus milagres. Amém. Nesse momento, uma onda de emoção tomou conta do grupo. Alguns começaram a chorar enquanto outros aplaudiam a presença divina que invadia a capela. Maria podia ver transformações acontecendo. Olhares eram trocados, sorrisos surgiam e, até mesmo os mais introvertidos se sentiam encorajados a partilhar seus desejos mais profundos. Quantos de vocês acreditam que esta é uma oportunidade única? Perguntou Maria, sua voz preenchendo o espaço. Todos levantaram as mãos, um gesto coletivo que parecia mais um grito de fé. Foi então que uma mulher jovem, a mesma que havia entrado tímida mais cedo, se levantou. Eu quero compartilhar algo. Sua voz tremia, mas havia uma força crescente. Eu estou lutando contra uma doença há anos. Há tempos que não sinto esperança, mas quero crer que essa luz que sinto é para mim também. As palavras dela reverberaram, e um murmúrio de apoio surgiu entre os presentes. Sim, o Senhor te ouve. Maria proclamou, e as palavras se espalharam pela capela como um fogo aceso. Cada um ali se deu conta de que estava testemunhando uma mudança real, um milagre que estava começando a se desenrolar diante de seus olhos. Vamos orar por ela juntos. Sugeriu um homem, e logo mãos se uniram em um círculo acolhedor. As vozes se ergueram em súplica, clamando pelo poder divino que brotava daquela conexão entre eles. Uma luz ainda mais intensa começou a brilhar, fazendo com que todos abrissem os olhos, surpresos. O que está acontecendo? Uma mulher sussurrou, seu coração acelerando com uma mistura de medo e expectativa. Maria sentiu, com vigor renovado, que estavam se aproximando de algo maior. Cada oração, cada sobrenome, cada história entrelaçada ali se tornava parte de um plano grandioso, algo que estava além de sua compreensão. Com fervor no espírito, ela olhou ao redor e viu não apenas companheiros de fé, mas futuros portadores de milagres. O que mais Deus tinha preparado para eles? O orgulho e a certeza agora coexistiam, e uma nova pergunta se formou, ecoando em seus corações. Estamos prontos para o que vem a seguir? E assim, com o brilho daquela luz ainda dançando nas paredes da capela, Maria sentiu que a jornada estava apenas começando. O amor de Deus estava prestes a se manifestar de modos que nenhum deles poderia prever.
Uma calmaria mística tomou conta da capela enquanto todos se uniam em oração, cercados por uma aura de esperança e expectativa. Cada súplica lançada ali se transformava em um eco que reverberava pelo espaço sagrado, como se os céus estivessem atentos, prontos para ouvir. Maria sentiu seu coração pulsar forte. A paixão naquelas orações, unidas como um só clamor, criava um canal direto entre eles e o alto. Nesse momento, uma sensação de unidade se formou como uma teia invisível conectando-os. Olhos se encontraram, e ali, em meio ao círculo, surgiu um entendimento espiritual profundo. Não estavam sozinhos. Cada um era bravura e fraqueza, dor e esperança. Quantas batalhas já enfrentamos e quantas mais ainda teremos que lutar? Mas juntos, podemos ser mais fortes, pensou Maria. E quando menos esperavam, um som suave e harmonioso começou a preencher a capela. Era como se um coro de vozes angelicais se unisse às suas, envolvendo os presentes em um manto de proteção e conforto. Algumas pessoas olharam para cima, como se pudessem ver as portas do céu se abrindo. E, em meio à melodia celestial, um novo sentimento de paz começou a brotar. Senhor, somos teus filhos e filhas, e estamos aqui entregando nossas vidas a ti, Maria declarou, sua voz firme. Dá-nos a coragem de seguir, mesmo quando a estrada é sombria. Assim que terminou, um brilho surgiu em seu peito, como se uma chama tivesse sido acesa. Ela sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, a presença de Deus não era apenas algo que ela acreditava, mas uma realidade concreta. As palavras de encorajamento foram se espalhando, e, um a um, os participantes começaram a compartilhar suas próprias lutas e conquistas. Um homem mais velho, de olhar profundo, testemunhou como havia enfrentado a dor da perda, mas que agora carregava uma certeza renovada sobre o plano divino em sua vida. Uma jovem que lutava contra ansiedades contou como a luz emanada pela capela parecia dissipar suas sombras internas. Cada relato era como uma pedra a mais no edifício de fé que crescia. A cada história, um milagre, e a cada milagre, um coração mais próximo de Deus. Então, enquanto a atmosfera aquecia, algo extraordinário aconteceu. A mulher do testemunho corajoso começou a se mover lentamente, não mais paralisada pela dor. Ela não conseguia explicar, mas sentia uma leveza, uma renovação dentro de si. O olhar de Maria encontrou o dela, e ambas sabiam, algo magnífico estava se formando. Os murmúrios de fé em torno dela se intensificavam. Você está curada! Alguém gritou, e a alegria contagiante tomou conta do grupo. Os aplausos se misturaram às lágrimas, e os rostos se iluminavam como se a luz que antes emanava do altar agora brotasse de cada um deles. Porém, no fundo da alma de Maria, uma pergunta inquietante começou a surgir. E se isso fosse apenas o começo? O que mais Deus tinha reservado para essa noite? A voz de um jovem chegou como um sussurro. Podemos fazer mais? A nossa fé pode ir ainda mais longe? O que começara como uma pequena reunião de fé agora se transformava em um clamor coletivo por algo grandioso. E enquanto todos se uniam em novos pedidos, a capela parecia pulsar com uma energia sobrenatural, como se o próprio céu estivesse prestes a abrir as portas ainda mais. Estaremos prontos para o que vem a seguir? Maria se perguntava, olhando cada rosto ao seu redor. Uma corrente de expectativa a envolvia. O que mais o Senhor poderia trazer para aqueles corações sedentos? A resposta talvez estivesse mais perto do que eles imaginavam. Enquanto a fagulha de fé ardia na capela, uma atmosfera elétrica envolvia todos ali, como se a própria presença de Deus estivesse se manifestando em cada canto do espaço sagrado. Maria, com o coração acelerado, percebeu que suas perguntas não eram apenas dela, elas ressoavam na mente de muitos. Deus, estamos aqui prontos para te ouvir, disse um homem em pé, quebrando o silêncio crescente. Sua voz, embora tremula, carregava a firmeza de um espírito ousado. Que possamos ser instrumentos de teu amor, mas o que mais desejas fazer em nossas vidas? Nesse instante, uma onda de fervor percorreu a capela. As vozes que antes ecoavam em súplica agora elevaram-se em um clamor sincero e coletivo. Fala conosco, Senhor. Estamos prontos. As palavras se misturavam em uma dança de adoração, uma entrega genuína que parecia tocar os céus. Maria sentiu a energia vibrar, e uma certeza começou a se formar dentro dela. A noite era especial. Era uma ocasião sagrada, onde cada coração pulsava como um só em um desejo por mudança. As orações de gratidão começaram a brotar. Obrigado, Senhor, por nos reunires, ela sussurrou, percebendo que um propósito divino se desenrolava. Os testemunhos que surgiam eram como faíscas, acendendo novos desejos de milagres. Uma jovem na primeira fila proclamou, com lágrimas nos olhos, Deus se revelou a mim. Ele tem um plano.
Estou pronta para testemunhar sua grandeza. E seu fervor contagiante fez o coração de cada um pulsar mais rápido. Enquanto isso, Maria observou cada rosto ao seu redor. Ali, em meio à adoração, havia uma emoção coletiva, uma esperança audaciosa que nos fazia ver um futuro repleto de possibilidades. Mais e mais pessoas se levantavam, tomando coragem para compartilhar suas próprias visões de fé e milagres. Cada relato aumentava a intensidade do clamor. Novos desejos eram plantados, novas expectativas cresciam. O êxtase espiritual tomou conta do grupo, e em um momento de silêncio profundo, algo único aconteceu. Uma luz suave começou a brilhar na frente do altar. A luz não era ofuscante, mas sim calorosa e envolvente, como um abraço divino que separava o sagrado do mundano. Todos ficaram em silêncio, absorvendo aquela manifestação. Olhem! Uma voz sussurrou. É a luz do Senhor. O murmúrio crescente refletia o maravilhamento de todos. Maria, tomada por uma emoção poderosa, começou a sentir um formigamento nas mãos. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse passando por ela, despertando-a para um novo entendimento. Ela percebeu que aquele era um sinal, um convite para que todos buscassem incessantemente a vontade divina. Deus está aqui, e Ele quer nos usar, ela exclamou, olhando para os olhos ansiosos de cada um. O que mais Ele deseja revelar? O que está prestes a acontecer? Então, uma voz suave, mas firme, irrompeu do altar. Esta é uma noite de transformação. Preparem-se para testemunhar o meu poder. Aonde há fé, há caminho. Aqueles que crerem verão a minha glória. Um calafrio percorreu a capela, enquanto todos se entreolhavam, perplexos e empolgados. O que aquilo significava? Qual seria o próximo passo? Pensamentos fervilhavam, misturando-se com uma expectativa crescente. Maria, com o coração acelerado, sabia que aquele momento era apenas o começo de algo maior. As possibilidades eram infinitas, e cada um deles tinha um papel a cumprir. O que mais Deus vai fazer por nós esta noite? Ela se perguntava, as palavras ainda ecoando em sua mente. Ao olhar para o altar brilhante, uma nova certeza a envolveu. Deus estava prestes a mover as águas, e a sua fé seria testada como nunca antes. Estaremos prontos para a grandeza que está por vir? As pessoas trocavam olhares cheios de esperança e determinação. O que iria ocorrer depois desafiaria suas crenças e os levaria a um novo nível de entendimento espiritual. E assim, na capela, eles aguardavam um milagre que estava prestes a se revelar. A luz do amanhecer filtrava-se pela janela da capela, acariciando a pele de todos ali presentes. Maria estava em pé, observando os rostos cansados, mas iluminados pela esperança. Os rostos que horas antes carregavam angústia estavam agora inundados de uma paz indescritível e nova determinação. Ela lembrou das palavras que ressoaram na noite anterior. Esta é uma noite de transformação. Maria respirou fundo, sentindo a energia pulsante no ar. Era como se o céu estivesse derramando bênção sobre a pequena congregação. Naquele instante, a dúvida já não tinha lugar. O chamado para seguir em frente era claro. Meus irmãos e irmãs, Maria começou com uma voz suave, mas firme. Estamos diante de uma nova etapa em nossas vidas. O que experimentamos aqui não foi apenas uma manifestação, foi a confirmação de que Deus está conosco, profundamente presente em cada um de nós. Ele nos ouviu. Um murmúrio de aceitação ecoou pela capela, e Maria sentiu as lágrimas de alegria começarem a escorregar pelo seu rosto. O impacto de cada testemunho ainda reverberava nas memórias dos presentes. As curas físicas não eram as únicas mudanças. A transformação interna estava em ebulição, pronta para se manifestar. Eu quero que cada um de vocês olhe nos olhos da pessoa ao seu lado, continuou. Vamos lembrar do que vivemos juntos. Olhe para a luz que brilha neles, porque essa luz é a presença de Deus em nós. Todos começaram a se olhar, e um sorriso genuíno se espalhou. Não obstante as adversidades que cada um carrega, lembramos que fazemos parte de um corpo. Unidos, podemos suportar as tempestades e nos alegrar nas vitórias. Os corações começaram a se aquecer, pulsando em um uníssono de adoração e expectativa. Nesse momento, alguém da parte de trás da capela levantou a mão. Era a jovem que havia testemunhado sua cura. Com o olhar iluminado e repleto de emoção, ela declarou: Eu não sou mais a mesma. Naquela noite, eu senti a mão de Deus me tocando e agora, eu quero seguir a Ele. Eu quero levar essa luz para outros. A capela explodiu em aplausos e gritos de alegria. Maria sentia seu coração vibrar. Que começou como um pequeno movimento de fé agora reverberava como um clamor comunitário. Cada membro da congregação,
tocado pela visão de novos propósitos, começou a oferecer ideias de como compartilhar a luz que haviam recebido. A sala estava tão cheia de energia que era possível sentir o calor das almas se elevando. E se formássemos grupos de oração? E se formássemos uma rede para ajudar aqueles que estão sofrendo? Alguém sugeriu. As ideias começaram a fluir como um rio de esperança, e Maria sabia que Deus estava no meio disso tudo. Por fim, Maria fez um pedido. Vamos marcar um novo encontro. Um dia especial para celebrarmos as bênçãos e continuarmos nossas orações por aqueles que não puderam estar aqui. Queremos ajudar, apoiar, amar. A multidão respondeu com fervor, afirmando que aquele chamamento já não era apenas dela, mas de todos. Ao final daquela manhã, conforme os últimos abraços eram trocados e as despedidas proferidas, Maria saiu da capela com o coração leve. O peso que antes a acompanhava se dissipara. A luz que antes esperava do céu agora brilhava intensamente dentro dela e em cada um que compartilhara aquele momento. A cura de Luísa ainda não tinha se concretizado fisicamente, mas no fundo de sua alma, Maria reconheceu que o verdadeiro milagre tinha como fundamento a transformação e a fé coletiva, mais do que qualquer evento isolado. Uma nova determinação a impulsionava, não se render, mas continuar a buscar o Senhor e a espalhar sua luz. De pé, em frente à capela, Maria olhou para o céu e sussurrou seu agradecimento. Obrigada, Senhor, pelo teu amor que nos une. Obrigada pelos milagres que estão por vir. E assim, com corações cheios de fé, eles seguiram em frente, certos de que aquilo foi apenas o começo de uma nova jornada capaz de mudar vidas e revelar a glória de Deus. A promessa de um novo amanhecer estava diante deles, e sem dúvida, era apenas o primeiro passo em direção a um futuro repleto de esperança. Se você se sentiu tocado e inspirado por esta história, eu preciso que você faça algo importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que podem transformar vidas como a de Maria e Luísa. Deixe um like agora, isso irá alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais pessoas sedentas pela palavra de Deus. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. Queremos ouvir como esta mensagem tocou seu coração. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação poderosa da presença divina. Vamos juntos espalhar essa luz e fazer a diferença no mundo.